O Entre Linhas de hoje conversa com o escritor carioca Eduardo Spohr, autor de best-sellers no gênero fantasia, como A Batalha do Apocalipse e a série Filhos do Éden. Spohr envereda agora pelo romance histórico com a trilogia Santo Guerreiro, baseada na biografia de São Jorge, identificado por seu nome grego, Geórgios. Você se tornou um escritor célebre pelos livros de fantasia e agora você publica uma ficção histórica, uma trilogia, que já está no segundo volume e o terceiro ainda vai sair. Por que essa mudança? A gente, como escritor, a gente quer se desafiar, quer procurar outros lugares para escrever e tal. E a fantasia, eu achei que, em certo momento, já era uma zona de conforto. Na fantasia, você pode usar elementos como, por exemplo, magia. Se o sujeito quer fazer uma viagem, ele pode pegar um portal dimensional. Então você cria esses recursos, né? Na ficção histórica é a realidade nua e crua. Então se o cara tem que fazer uma viagem, você tem que pesquisar como é que é essa viagem, né? Os lugares que ele passa. E que tema é esse que você escolheu justamente para cumprir esse desafio? Eu queria então fazer uma ficção histórica, né? Um romance histórico, como preferir. E aí eu primeiro pensei em que época que eu vou ambientar esse romance. E aí acabei indo para a época do Império Romano, né, que é um período que eu estudei por mim mesmo, né, estudei bastante e tal. E depois eu foquei na crise do Império Romano. E depois eu precisava de um personagem. E aí encontrei o São Jorge ali como um personagem desse período, que é um período muito conturbado ali, né, que tinha tudo, tinha guerras, tinha intrigas palacianas, tinha tudo que você possa imaginar. E quanto mais conflito para o escritor, melhor. Então essa foi a ideia de falar sobre esse personagem São Jorge. São Jorge que aparece aqui nos dois primeiros volumes, Roma Invicta e Ventos do Norte, no seu período de formação e amadurecimento, e aparece com o seu nome grego. Sim. Geórgios Gracchus. Eu aprendi com você que se fala assim. O fato de eu escrever um romance do Império Romano não significava muita coisa. Eu tinha que, como eu falei, focar num elemento, e a crise ali do terceiro século, né? É esse período incrível, fascinante, e que teve esse evento que foi a perseguição dos cristãos de 303, que foi um evento basilar ali que mudou tudo, mudou a história da humanidade, né? E muitos personagens, muitas pessoas foram mortas, dentre elas o São Jorge, né? Que eu achei diferente dos outros santos, aí vai a questão toda, porque ele não só era um militar, né, como ele era um guarda do imperador, ele era alguém que estava do lado do imperador, então você tem um conflito humano também. E o interessante também é você reconstruir a própria cabeça de um sujeito que de fato existiu, né, não agora falando mais do Diocleciano, imperador, né, porque é claro que ele perseguiu e matou muitos cristãos, mas a história também mostra que ele, antes de fazer isso, ele consultou o oráculo de Delfos na Grécia. Então isso é uma pista de que ele tinha dúvidas, né, do que fazer, né? E depois que aconteceu todo esse episódio, ele foi o único imperador que se aposentou. Então as coisas, é claro que a gente não vai facilitar nem um personagem desse, mas a nossa missão como escritores é entender a cabeça, é entrar na mente desse personagem. Primeiro é um livro que até mais ou menos quase o meio do livro, o próprio personagem aparece muito pouco, porque ele é criança ainda. E eu achei importante contar a história dos pais dele, né? Porque o pai era um oficial romano e a mãe é uma jovem cristã. Então isso contribuiu para o que é o São Jorge, o que é a imagem do São Jorge. É isso, né? Quer dizer, é um sujeito que tem a bondade, né, do cristianismo, essa bondade, e também tem a força para se impor. Eu não acredito que a espada do São Jorge seja uma violência. É a força para se impor. E o segundo é que você tem ação, né? Ele começa a entrar ali já adulto, começa a conhecer a história com H maiúsculo. O título do próximo que você está escrevendo e vai lançar ainda no ano que vem é Império do Leste. Império do Leste, que é a batalha final contra os persas, né? Os persas sempre foram os grandes inimigos do Império Romano pelo leste, né? Enquanto no norte você tinha os germânicos, né? Aquela coisa, os bárbaros e tal. No leste você tinha os persas, que eram cavaleiros habilidosos, sempre foram, desde a época dos Partas. Partas eram uma dinastia que era anterior
a dinastia sassânida, que é essa dinastia persa dessa época. Tudo. Então vai ser essa batalha final e a conclusão da história do Santos. O que você traz da fantasia para a ficção histórica? De que maneira a sua percepção de realidade ou construção de realidade se faz presente aqui? Eu acho que eu trago a questão do misticismo. O misticismo que, como uma ficção histórica, não existe magia, né? Não tem um raio, um mago que te jogue um raio, uma bola de fogo, não existe isso. Mas o que era interessante entender é que as pessoas da época acreditavam nisso. Os antigos romanos não faziam nada sem consultar os oráculos, né? Então, um novo emprego, ou então ter um filho, ou então contratar um empregado para alguma coisa, ou então realizar uma viagem. Tudo isso eles consultavam os oráculos, né? E tinha várias formas de prever o futuro, né? A mais comum era você, sei lá, matava um coelhinho, aí abria nas entranhas do coelho. Também tinha uma forma de você ver o futuro pelos pássaros, né? A mulher de César, cuidado com os idos de março, ela via os pássaros, né? Então, assim, eles eram obcecados e eram muito supersticiosos. E, além disso, tinha toda a questão dos deuses. Eles realmente acreditavam que os deuses faziam parte né, interferiam na sociedade.